Saudações, meus jovens amigos, tudo bem com vocês? Hoje apresento para vocês as irmãs Fox. Foram 3 mulheres que nos Estados Unidos da América tiveram importante papel na gênese no moderno espiritualismo ocidental. Sou César do canal Helena Mundi e as irmãs Catherine Kate Fox, Lee Fox e Margaret, a Meg Fox, elas fizeram sucesso por muitos anos como médiums, que diziam possibilitar espíritos a se manifestar por batidas. Vamos conhecer essa fantástica história, indo agora direto aos fatos. Em março de 1848, aconteceram no pequeno povoado de Hydesville, nos Estados Unidos da América do Norte, os primeiros fenômenos espíritas dos tempos modernos, o que representou o prelúdio do advento da doutrina espírita, consumada com a codificação kardeciana. Em 11 de dezembro de 1847, a família Fox instalou-se em uma modesta casa em Hydesville, no estado de Nova York, distante cerca de 30 quilômetros da cidade de Rochester. O grupo compunha-se do chefe de família John Fox, da esposa Margaret Fox e 2 filhas, Kate e Margaret, então adolescentes. O casal possuía outros filhos, entre estes convém destacar Lee, que morava em Rochester, onde lecionava música. Lee escreveu um livro, The Missing Link, em 1885, no qual faz referências a faculdades paranormais de seus parentes anteriores. Inicialmente, os Fox não sofreram nenhum incômodo em sua nova residência. Entretanto, algum tempo depois, mais precisamente nos primeiros meses de 1848, os ruídos insólitos que perturbavam os antigos inquilinos voltaram a manifestarem outra vez. Algum tempo após essa mudança, seus ocupantes passaram a ouvir arranhões, ruídos e pancadas, vibradas no forro da sala, no assoalho, nas paredes e nos móveis, os quais passaram a constituir verdadeira preocupação com aquela humilde família. Tais ruídos cresceram de intensidade a partir dos meados de março de 1848. Batidas mais nítidas e sons semelhantes ao arrastar de móveis começaram a se ouvir, pondo as meninas em sobressalto, a ponto de negar-se a dormir sozinhas nos seus quartos e quererem dormir no quarto dos pais. A princípio, os habitantes da casa, incrédulos à possível origem sobrenatural dos ruídos, levantaram-se e procuraram localizar a causa natural desse fenômeno. Lucretia Pulver, uma jovem que servira como dama de companhia do casal Bell, quando se instalou a referida casa até 1846, antes da família Fox se mudar, contou uma curiosa história de um mascate que se hospedara com os Bells. Numa noite em que um vendedor passou com aquele casal, Lucretia foi mandada para dormir na casa dos pais. 3 dias depois, tornaram a procurá-la. Então lhe disseram que o mascate fora embora. Ela nunca mais viu esse homem. A senhora Ann Pulver, que mantinha relações com a família Bell, relata que em 1844, quando visitaram a senhora Bell, indo fazer tricô com sua companhia, ouviram uma queixa. A senhora lhe disse que sentia muito mal e quase não dormia à noite. Quando lhe perguntou a causa, a senhora Bell declarou que se tratava de rumores inexplicáveis. Parecia que ela ouvia alguém andar de um quarto para outro. Então ela acordou o marido para ver o que estava acontecendo e para poder trancar as janelas e as portas. A princípio, explicou a senhora Pulver que possivelmente se tratasse de ratos. Posteriormente, confessou não saber qual a razão de tais rumores para os inexplicáveis casos, que dá esses barulhos da casa. Então os Bells terminaram e acabaram se mudando dessa casa. Agora, com a família Fox morando na casa, na noite de 31 de março de 1848, descobriu-se um meio de entrar em contato com as entidades espirituais que produziram esses fenômenos. A filha menor do casal, Kate, batendo palmas, disse: "Senhor Pé Rachado, faça o que eu faço de forma imediata." Repetiram-se as palmadas. Quando ela parou, o som também parou. Em face daquela resposta, Margaret, então, disse brincando: "Agora faça exatamente como eu. Conte 1, 2, 3,
4. E bateu palmas. O que ela havia solicitado foi repetido com incrível exatidão. Kate, adianta-se, disse na sua simplicidade infantil. Oh, mamãe, eu já sei o que é. Amanhã é 1º de abril e alguém quer nos pregar uma mentira. A mãe relatou mais tarde, então pensei em fazer um teste que ninguém seria capaz de responder. Pedi que fossem indicadas as idades dos meus filhos, sucessivamente. Instantaneamente foi dada a exata idade de cada um, fazendo pausa de um para o outro, a fim de separar até o 7º. Depois que se fez uma pausa maior e 3 batidas mais fortes foram dadas, correspondente à idade da menor, que havia morrido. Então perguntei, é um ser humano que me responde tão corretamente? Não houve respostas. Perguntei, é um espírito? Se for, dê 2 batidas. 2 batidas foram ouvidas, assim que fiz o pedido. Então eu disse, se for um espírito assassinado, dê 2 batidas. Essas foram dadas instantaneamente, produzindo um tremor na casa. Perguntei, o assassino está nessa casa? A resposta foi como um precedente. A pessoa que assassinou ainda vive? Resposta idêntica, 2 batidas. Pelo mesmo processo, verifiquei que foi um homem que o assassinara nesta casa e seus despojos enterrados na adega, que a família era constituída de esposa e 5 filhos, 2 rapazes e 3 meninas, todos vivos ao tempo de sua morte, mas que depois que a esposa morrera, então perguntei, continuará a bater se chamarmos vizinhos para que eu quero que eles escutem? A resposta foi afirmativamente alta. Todos ficaram abalados com os acontecimentos. Numa semana, a senhora Fox ficou grisalha e, como tudo sugeria os fenômenos estivessem ligados às 2 meninas, Margaret e Kate, elas foram afastadas da casa. Na casa de seu irmão David Fox, para onde foi Margaret, e na casa de sua irmã Lee, onde Kate ficou hospedada. Os mesmos ruídos se fizeram ouvir. Lee, a irmã mais velha, teve de interromper as aulas de música, pois passou também a ser intermediária dos fenômenos. Descobriu-se que os espíritos comunicantes era um antigo vendedor ambulante de nome Charles Rosman, que naquele modo procurava revelar a sua presença e entrar em contato com as pessoas da casa. O indivíduo portador desse nome fora, anos antes, assassinado na casa de Hydesville. O assassinado revelou que havia sido morto com uma faca de açougueiro, 5 anos antes, que o corpo tinha sido levado para a adega. Só na noite seguinte é que havia sido sepultado. Tinha passado pela despensa, descido a escada e enterrado a 3 metros aproximadamente no solo. Adiantou também que o móvel do crime fora o dinheiro que possuía, cerca de $500. Os mais interessados em esclarecer o caso resolveram escavar a adega, visando encontrar os despojos do suposto assassinato. É bom que se esclareça que chegaram à identidade e à história do espírito por meio de uma combinação alfabética segundo a cada letra era indicada por um certo número de pancadas. Charles Romas fora o mascate e estava com 31 anos ao ser assassinado naquela casa. O assassino fora um antigo inquilino, só poderia ter sido o Sr. Bell. Mas onde prova do fato o cadáver da vítima estava? A solução seria procurada na adega, onde estava enterrado. As escavações, porém, não levaram a resultados definitivos, pois deram na água, sem que tivesse encontrado qualquer indício. Por essa razão foram suspensas as buscas. No verão de 1848, o próprio Sr. David Fox, auxiliado por alguns interessados, retomou o empreendimento. A uma profundidade de 1,5 metros, encontraram uma tábua. Aprofundada a cova, encontraram carvão, cal, cabelos e alguns fragmentos de ossos que foram reconhecidos por um médico como pertencentes a um esqueleto humano. Mais nada. As provas do crime eram precárias e insuficientes, razão pela qual o Sr. Bell não foi denunciado. Em 23 de novembro de 1904, o periódico Boston Jornal noticiou a descoberta na velha cabana dos Fox do esqueleto de um homem, com todas as bugigangas próprias de um mascate. Meninos de uma escola achavam-se brincando na adega da casa onde moravam os Fox, que estava abandonada, pois tinha a fama de ser mal assombrada. Em meio aos escombros de uma parede que existia na adega, os garotos encontraram partes de um esqueleto humano,
Junto ao esqueleto foi achada uma lata de uma espécie costumeira usada por mascates. Essa lata encontrava-se agora em Lilydale, a sede central dos espíritos norte-americanos, para onde foi transportada a velha casa de Hydesville. Como podemos ver, 56 anos depois dos fenômenos de Hydesville, em 22 de novembro de 1904, ficou comprovada a história de Charles Rosman, relatada à família de Kate e Margaret Fox em 1848. Ao transferir residência para Rochester, a família de John Fox deparou com o primeiro óbice. O pastor da igreja metodista a que pertenciam intimou as meninas sob pena de expulsão a abjurarem tais práticas. Essa imposição foi repelida pelas irmãs Fox e por isso elas foram expulsas daquela comunidade religiosa. Em Rochester, as meninas tiveram que submeter-se a 3 investigações públicas realizadas no Corinthians Hall e sofreram nas mãos dos investigadores. No decurso das pesquisas, foram despidas e depois, ao se vestirem, tiveram os vestidos amarrados, apertados nos corpos, pondo-se sobre elas um piso isolante, afora outras preocupações para se evitar a possibilidade de fraude. No final, as várias comissões que se formaram com esse objetivo declararam que se ouviram batidas distintas nas paredes, no assoalho e em outros objetos, estando as irmãs totalmente amarradas, e que suas perguntas, das quais algumas foram feitas mentalmente, tinham sido respondidas corretamente. E vocês, meus amigos, acreditam que essas moças, as irmãs Fox, conseguiam mesmo se comunicar com além? Deixe suas opiniões pra gente, que é muito importante. Você que é novo por aqui e não conhece nosso canal, tratamos de assuntos sobrenaturais e mistérios sem solução no mundo afora. Se gostou, já aproveite e se inscreva no canal. E ative o sino para receber todas as nossas atualizações. Siga a gente nas redes sociais também, já que muitas vezes o YouTube não está enviando notificações para todos. Deem uma força para o canal, compartilhe esse vídeo com os amigos, que ajuda muito o crescimento do canal, tá? E se assistiu a gente até agora e gostou, não saia sem deixar seu like, que é muito importante para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas e para a gente saber também que você está gostando dos nossos conteúdos. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima!